Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate. É um programa da Confederação Nacional de Serviços que prega mais emprego e menos impostos. Hoje temos a grata satisfação de receber a professora Maria Bethânia Bari, Placucci Bari, né? Que é diretora da Unisantana e do Instituto de Desenvolvimento Social Inclusivo, desculpe. Maria Bethânia, prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo. É uma honra estar nesse programa aqui do Combate. Você está aqui hoje porque vai falar um pouquinho sobre a atividade social que a Unisantana vem fazendo e desenvolvendo projetos interessantes nessa área. Como sempre, nós temos o Roberto que vai iniciar a sua entrevista. Bethânia, eu gostaria de iniciar exatamente do começo. Você faz parte da Unisantana, seu pai faz parte da Unisantana. Como é que começou a Unisantana? Essa história remonta a uma longa data. A história começou, a história de base da Unisantana começa com a Academia Comercial Santana, que era uma escola de formação técnica na área de contabilidade e áreas administrativas de escritório, o antigo guarda-livros, né, porque não existia ainda nem a figura do contador. Meu pai era professor, começou como professor ali da Academia Comercial e também do ginásio São Salvador Escola Técnica Santana. Após um tempo, com a mudança de legislação, ele assumiu, né, a direção da escola e em meados de 65 ele, de uma forma inédita, foi propor, né, e buscar uma forma de solicitar autorização para funcionar uma instituição de ensino superior. E a Unisantana é, então, uma das primeiras instituições de ensino superior privada da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, né? O projeto que obteve a aprovação do Ministério da Educação passou a ser como projeto padrão para outras instituições de ensino que foram, né, na sequência, solicitadas e abertas. Então, tem uma história dentro do ensino superior, né? E desde seu início houve sempre uma preocupação muito grande de atendimento às necessidades sociais, né, desenvolvendo vários programas junto à comunidade regional no primeiro momento. E hoje existe muito destaque a esse programa de inclusão da pessoa com deficiência, que começou até muito anteriormente a própria lei de cotas, que é a lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a contratarem um percentual de vagas para pessoas... Bethânia, e seu pai teve muitos seguidores, né? Porque ele começou com uma das primeiras universidades privadas e hoje nós temos um volume muito grande de universidades privadas, né? Nós temos muito mais alunos nas universidades privadas, tanto em São Paulo como no Brasil, do que nas universidades públicas, né? Ou seja, os seguidores deles foram eficientes, né? Eu acho que sim, né? O mercado teve até a década de 90 uma certa restrição e depois uma abertura grande. Acho que existe ainda uma acomodação desse mercado, porque até antes desta data a gente tinha uma quantidade muito pequena de vagas por uma demanda muito grande de pessoas que tinham interesse em né, fazer uma formação superior e a cursar uma universidade. Depois da década de 90, com essa abertura, houve uma inversão muito grande e acho que hoje existe uma consolidação no mercado nesse sentido, que está se ajustando para que a demanda e a quantidade de vagas, né, seja mais equilibrada. Vocês têm algum curso técnico específico? Então, nós atuamos
atualmente com vários cursos, são mais de 50 cursos de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação, cursos livres de extensão. Entendemos a necessidade da capacitação técnica acontecer junto à formação superior, né? Tanto que temos implementados diversos cursos de graduação tecnológica, que são cursos focados de pequena duração, de 2 a 3 anos de duração, em diversas áreas do conhecimento. E atende muito essa necessidade do mercado de capacitação de profissionais técnicos para atender essas necessidades de alguns nichos específicos. Exemplo disso, uma parceria firmada com a aviação, né, no setor de aviação civil, já considerando o crescimento desse setor dentro do Brasil. Montamos um curso de graduação tecnológica em manutenção de aeronaves, para atender esse nicho de mercado, considerando que existia um gap muito grande entre o mecânico e o engenheiro da aeronáutica. Né? Hoje formamos um profissional que tem um conhecimento mais aprofundado da mecânica, não tanto como um engenheiro, que é alguém que pode, né, desenvolver um projeto, construir, né, mas se aproxima a sua nave, mas ele consegue gerenciar os processos complexos de manutenção de aeronaves, equipes, e hoje é até um profissional que a ANAC talvez aprove como alguém que possa assinar por manutenção de aeronaves de pequeno porte, né? Enfim, o desenvolvimento de cursos para atender algumas necessidades de crescimento dos setores da economia do país. Eu acho que é importante esse trabalho. Né? Desse processo, hoje nós estamos diariamente vendo nos jornais, ministros falando, empresários falando sobre a falta de qualificação de mão de obra e da necessidade de melhoria dessa qualificação da mão de obra. Vocês têm, dentro desse aspecto, desses cursos técnicos, vocês fazem algum processo de requalificação de profissionais, como vocês estão fazendo, por exemplo, na área aeronáutica, na área de TI, na área de tecnologia, na área de turismo, na área de promoção de eventos, enfim, tem alguma coisa que vocês têm desenvolvido nesse aspecto? O nosso trabalho, nós temos um programa de alianças corporativas com mais de 200 empresas, 250 empresas parceiras conveniadas, e o intuito desse programa é justamente estabelecer um contato direto com as empresas e com os mercados e tentar fazer o que não se faz aqui no Brasil, que se faz muito lá fora, que é ver a escola, a universidade trabalhando em conjunto com a indústria, com as empresas, no intuito, né, de desenvolver pesquisa, tecnologia, desenvolver conhecimento e assim poder preparar os profissionais para alavancar o crescimento, né? Então, na área de tecnologia, temos parcerias grandes com algumas empresas que emitem certificações internacionais. Essas certificações, às vezes, quando possível, ela é até incorporada dentro da grade curricular dos cursos de graduação, fazendo com que aquele profissional que está ali fazendo uma formação superior também tenha certificações técnicas específicas que o habilitem e o coloquem no mercado de trabalho. O intuito é sempre preparar um profissional que esteja aderente às necessidades desse mercado, porque se a instituição de ensino trabalhar isolada, ela vai preparar o mercado que ela julga ser necessário e na outra ponta está lá a empresa, a indústria que precisa contratar e gastando fortunas de capacitação para que esse profissional esteja então habilitado para as necessidades específicas. E forma uma pessoa que não tem mercado de trabalho, né? Pode ser isso. Isso. Então o intuito é trabalhar em conjunto e até implementar e desenvolver novos cursos, sejam cursos livres, cursos de extensão, cursos técnicos, para atender essas necessidades de profissionais habilitados, capacitados, para alavancar nosso crescimento. O Betânia, por falar em necessidade de funcionários, um dos grandes motivos da gente te convidar hoje para conversar aqui é exatamente sobre o aspecto de incluir na sociedade de trabalho as pessoas com deficiência.
nós temos uma lei aqui no Brasil que obriga as empresas a contratar deficientes. E existe uma dificuldade muito grande das empresas encontrarem pessoas com deficiência para trabalhar. Não é que faltem deficientes, porque deficientes a gente tem... 14,5% da população tem algum 14,5% da população, de quer dizer, deficiência. cada 6, 7, um tem algum tipo de deficiência. Porém, as empresas têm uma dificuldade muito grande em conseguir funcionários para atender às cotas que elas são obrigadas a cumprir. Como é que vocês da Unisantana estão participando para ajudar na solução desse problema? Então, esse processo de inclusão da pessoa com deficiência é um trabalho que é realizado pela Unisantana e por esse núcleo de desenvolvimento inclusivo, social inclusivo, muito intensamente. Ele existe já anteriormente à regulamentação da lei de cotas. A lei de cotas é uma lei antiga, mas ela foi regulamentada recentemente e agora as empresas estão realmente sofrendo, né, para conseguir cumprir e atender essas exigências legais. O que eu vejo como um dos maiores entraves para que esse processo de inclusão e de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho aconteça de forma mais fácil. Hoje a pessoa com deficiência que tem já algum tipo de capacitação profissional, ela já está no mercado de trabalho. E aquelas pessoas que sofreram a exclusão social, sofreram a exclusão do convívio social, que às vezes até já participaram de uma forma não tão intensa de um processo educativo, de educação de base, né? Essas pessoas estão hoje, através da Previdência, do LOAS, com um salário, né, mínimo, porque tem algum tipo de deficiência, ou então são aposentadas porque sofreram algum problema, algum acidente e passaram a ter alguma deficiência, então estão aposentadas pela Previdência. Essas pessoas têm um benefício que é vitalício e para que elas entrem no mercado formal de trabalho, elas têm que abrir mão desse benefício que é vitalício. E é muito difícil para uma empresa, para uma pessoa que foi de certa forma, excluída do convívio social e que não tem a capacitação mínima necessária para até preencher uma vaga de base de uma empresa, de qualquer setor da economia, abrir mão de um benefício, por menor que ele seja, um benefício vitalício, é abrir mão talvez daquilo que o garante como o mínimo de dignidade de vida de cidadão. Então você acha que ele tende a não cursar, ou pelo menos não se inserir no trabalho, porque ele pode ganhar a mesma coisa que hoje está recebendo sem trabalhar, vamos chamar assim, e com isso ele perderia essa possibilidade depois de retornar esse benefício que demora um pouco para se conseguir novamente. Isso, né? A partir do momento que ele é contratado de SLT no mercado formal, ele tem que abrir mão desse benefício. Ele não sabe se ele vai conseguir ter uma carreira promissora, se o processo de contratação vai ser efetivado, enfim, ele tem que abrir mão do benefício que é vitalício, corre o risco de não dar certo e perder aquele subsídio mas dele. Antes dele chegar nisso, ele precisa se preparar. Sim, e aí um dos entraves... não custa caro, não é um problema hoje se preparar para entrar na carreira de serviço? Eu vou aproveitar a pergunta do Roberto para completar do programa, porque a gente, quando, em função das experiências da Unisantana, o CEPROSP, que é o sindicato da qual eu presido, ele procurou a Unisantana exatamente, Roberto, para fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, você preparar essas pessoas, qualificar essas pessoas deficientes para poder ser inserida no mercado de trabalho. Então nós entramos em contato e gostaria que você contasse um pouquinho qual é a estratégia que nós estamos usando
para inserir essas pessoas e como nós estamos fazendo com que elas possam ser utilizadas no mercado de trabalho? Como eu disse, existe o entrave da legislação e do benefício, que é vitalício, que ele tem que abrir mão, e o outro entrave é a falta de capacitação profissional dessas pessoas. Então, a única forma de viabilizar a inserção delas no mercado de trabalho é realmente desenvolver alguns programas de capacitação e, por considerar a necessidade de professores especialistas, intérpretes de Libras, ledores, que são os profissionais que acompanham um aluno com deficiência visual, tecnologia assistiva, software sintetizadores de voz para essas pessoas, para que elas consigam fazer um curso de capacitação com qualidade, esses processos são muito caros e é muito difícil realizar um trabalho com qualidade nesse sentido. E eu até gostaria de parabenizar o sindicato pela iniciativa, que é uma iniciativa inédita dentro de todas as ações que nós já realizamos com essas empresas parceiras da instituição, desse patrocínio do sindicato. As empresas hoje, para atender a lei de cota, nos procuram para fazer esses processos de capacitação e patrocinam esse trabalho de capacitação, contratando essas pessoas que entram dentro da instituição como alunos colaboradores, que ficam num tempo de 300 a 500 horas de capacitação para diversas áreas da economia e setores, né? E no caso do CEPROSP, parabenizo e sempre digo que é inédita essa iniciativa do sindicato patrocinar, e as empresas, então, filiadas têm essa possibilidade de ter ali um profissional já capacitado para a contratação e para o preenchimento dessa lei de cotas. Então, realmente é muito bacana estar desenvolvendo esse trabalho, esse projeto piloto com o CEPROSP, né? Como todo novo projeto, existem obstáculos e importantes situações que precisamos superar, né? Mas que já iniciou um trabalho de uma forma já com bastante sucesso. Hoje temos uma equipe, 2 turmas em capacitação profissional na Unisantana, na área, né, no setor de tecnologia. E a parceria que nós fizemos, eu vou dar uma... Depois você me completa se eu tiver, mas nós fizemos o seguinte, né? A empresa que está interessada na utilização desses profissionais, ela já contrata esses profissionais com um valor mínimo de contratas de base de contratação, né? E o sindicato complementa os custos desse treinamento, né? Isso é feito dessa maneira para que ele possa, a empresa, o funcionário que está sendo treinado no término do seu curso já possa ser absorvido pela empresa já como profissional dentro da área. E aí ele já estando contratado, a empresa já está atendendo, a lei de cotas, porque durante o curso ele já está atendendo a lei de cotas. Durante o curso do exatamente, do porque aluno, já está contratado, então ele já está atendendo a lei de cotas. Então fica garantido para ele também essa questão legal. E é interessante porque ele passa a ser um aluno colaborador, né? A presença dele ali vale como o ponto dele na empresa. Então aquelas horas que ele está dentro da instituição de ensino em capacitação é considerado como horas de trabalho, e ali ele vai aprender também o que acho que é o grande diferencial do nosso programa, é esse comprometimento, essa conduta profissional, para que ele possa iniciar a sua carreira, mesmo que seja numa vaga de base inicialmente, dentro dessas empresas que estão promovendo a contratação dessas pessoas. Ô Betânia, você tocou num ponto que eu gostaria de voltar e fazer uma pergunta novamente para o Luigi, já que hoje ele está sendo entrevistado aqui também, está participando do programa, né? Ô Luigi, esse aspecto de que o deficiente que está sendo atendido pelo LOAS, ele para trabalhar perder esse benefício,
é realmente um entrave grande, e o governo, que estaria fazendo uma coisa para auxiliar a pessoa, na verdade ele está prejudicando essa pessoa, né? Porque a pessoa que recebe sem um trabalho, porque ela tem uma deficiência, e se ela puder trabalhar, ela vai se sentir muitíssimo melhor trabalhando e recebendo o seu salário. E para o governo é um contribuinte, né? Passa a ser também um contribuinte. Agora, né? ele não deveria era perder esse valor que ele tem para tirar esse diferencial, que ele é uma pessoa que teve problemas e ele está saindo atrasado, né? Ele está saindo perdendo, né? O handicap dele é negativo, né? Então, o governo não deveria era suspender esse pagamento e ele complementar o trabalho dele. Eu concordo plenamente com a Maria Bethânia quando ela falou que é um entrave exatamente o LOAS com relação a esse problema de fazer com que o deficiente venha fazer esses cursos e venha participar da vida ativa econômica. Certo? Mas a minha pergunta, Luigi, é a seguinte: você não tem condições de ajudar essa mudança? Existem algumas iniciativas de fazer isso, né? Exatamente mudar esse LOAS para que esse programa seja continuado, não seja descontinuado na medida em que esse profissional se insira no mercado de trabalho. E até nós estávamos conversando algumas estratégias que podem ser utilizadas, que você pode diminuir uma redução gradativa do benefício em função do acesso ao mercado de trabalho e do salário que ele vai receber, em função do trabalho que ele fizer. Por exemplo, se ele fizer ganhar só um salário mínimo, ele continua com benefício de 50% ou 60%. Se ele ganhar 2 salários mínimos, ele diminui esse benefício para 40% ou 30%. E se ele ganhar 3 salários mínimos, praticamente elimina o benefício do LOAS. Quer dizer, fazer um processo gradativo que, em função do rendimento desse profissional, não necessite mais o rendimento do apoio do governo. Mas não poderia, de maneira nenhuma, ser retirado no começo do início de uma carreira de uma pessoa que precisa, porque esse benefício que é dado é um benefício em função da deficiência física dele, não da aposentadoria dele, né? Enquanto que no momento que ele inserir no mercado de trabalho, ele vai receber a aposentadoria pelo trabalho que ele executa e não pela deficiência dele. Então, acho que essa modificação tem que ser feita. Uma outra coisa, não sei se você concorda, Bethânia. Cabe ressaltar que em outros países existe esse benefício como uma ajuda de custo para a pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência tem hoje um custo de vida elevado, maior do que uma pessoa que não tem uma deficiência. Não só pelo transporte, mas pelos cuidados. Isso. Às vezes ele é um cadeirante, ele precisa disso, ou ele é um deficiente visual, ele precisa de tecnologia assistiva, ele precisa de alguém que o ajude, ele tem dificuldades de independência, de vida independente, por isso tem um custo de vida maior do que uma pessoa que não tem uma deficiência. Então, nesse sentido... Isso me parece uma coisa muito mais justa, né? Ou seja, o governo assume a sua posição de governo, faz um subsídio para essa pessoa, mas não inibe o seu trabalho, né? Sim, porque aí ele vai justamente fomentar que essa pessoa busque também a sua cidadania, né, o seu trabalho formal, e que possa ser uma pessoa produtiva, né, e efetivamente também passar a contribuir, né, e não fazer com que essa lei de cotas seja simplesmente, por parte das empresas, seja simplesmente um cumprimento de uma lei. E sim um cumprimento um trabalho de inclusão de inclusão, exatamente, de profissionais nessa área. Porque, e criar uma carreira para que eles possam crescer dentro da empresa como um profissional. E não simplesmente com uma pessoa que está cumprindo a lei de cotas. Né? Com certeza. O que fica muito ruim, inclusive, no entendimento das empresas. Pelo menos a maioria das empresas entende que isso deveria ser implementado dessa forma, quer dizer, ter possibilidade da pessoa crescer tecnicamente dentro da empresa e não simplesmente um cumpridor de leis. De leis, esse é o nosso trabalho, né, de que efetivamente capacitá-los para que efetivamente eles sejam produtivos dentro das empresas,
como qualquer outro empregado, né? Betânia, o nosso programa está chegando ao fim, nós temos mais 1 minuto e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que tenham algum tipo de deficiência, qual o caminho que elas podem seguir? Eu deixaria a mensagem de que sempre é possível, né, trabalhar e efetivamente e buscar um caminho, né, de realizações, né, e ser eficiente em alguma posição profissional, né, de que elas busquem a possibilidade de se capacitar, né, como qualquer outra pessoa e lutem por um espaço no mercado de trabalho, né, para que elas possam exercer efetivamente a sua cidadania, né? E da mesma forma que elas tenham talvez alguma deficiência, com certeza ela tem outras tantas eficiências, né, e habilidades e competências que possam ser utilizadas. Dentre dos trabalhos que a gente tem realizado, isso vem se mostrado muito intensamente, né? Ficamos felizes com o sucesso, com a evasão mínima dentro dos processos de capacitação e com o prosseguimento de carreira dessas pessoas que nós, de certa forma, as incentivamos a iniciar no mercado de trabalho. E eu gostaria de parabenizar a iniciativa do Sindicato do CEPROSP em patrocinar esse projeto piloto, porque ao ajudar essas empresas, né, a contratar essas pessoas, indiretamente e diretamente, tem uma atuação social muito importante, que é mostrar para a sociedade que essa inclusão é muito possível e para as empresas também, de que essas pessoas têm condições de fazer a diferença dentro do mercado de trabalho, né? Então, essa é a minha mensagem aí. Parabéns, Betânia, pelo seu trabalho, parabéns, Luiz, pelo patrocínio da CEPROSP. Nós estamos encerrando, e obrigado pela participação no nosso programa. Nós estamos encerrando o programa de hoje e obrigado a você, telespectador, pela sua assistência. Nós voltaremos na próxima semana, nesse mesmo horário. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.